Você falou que é contra o aborto, mas você é contra ou a favor da pena de morte? Só pra... Você acha que... Então, não, eu acho que não tem nenhum problema o cristão batalhar por isso, né? Por ter uma pena de morte. Já que a vida é algo que o próprio Deus, ele considera o maior direito. Não tem nenhum direito subsequente à vida. Só que eu acho que é um poder muito grande para o Estado. Ou seja, você tá dando o direito ali pro Estado de falar, olha, você morre, você não morre. E pode acontecer, por exemplo, julgamentos injustos de inocente. Então, assim, isso fica pesado. Agora, essa pessoa condenou eternamente outro. Tem que lembrar disso. Um vagabundo que tira a vida de uma menina, por exemplo, Champinha, estuprou e matou a menina, ele não recebeu pena de morte, mas ele deu uma pena de morte pro inocente. Executou, né? Então, assim, opa, pera lá, como é que vai acontecer, né, isso daí? Então, inclusive Augusto Nicodemos, pra quem quer aprofundar mais nesse sentido aí. Augusto Nicodemos, é outro cara top. Augusto Nicodemos. O Iago também, né? Nicodemos é top. Esse aí já é o pastor do MBL. Ah, é? Tem o pastor aí, agora, imagina. pastor esquerdista, pastor terceira via. É o outro que tá começando a falar mal de mim pra poder ganhar like porque tá esquecido. Iago Martins. Iago Martins. Iago Martins. E o Augusto Nicodemos, cara, é um cara assim, sem brincadeira. Ele é profundo e ele tem um vídeo falando sobre isso, sobre pena de morte. Dá uma olhada lá depois. Então, mas você falou pastor do MBL e tal. Até ia tocar nesse assunto, acho, pra gente finalizar antes da gente ler as perguntas. Sim. Até vou pedir pro Igor já dando uma olhada aí. Selecionando? Quem mandou aí, a perguntinha lá, né? Então, porque é óbvio, né? A gente fala dos cristãos e tal, e tem toda essa... tem toda essa coisa bonita e tal por trás, o cara que tem fé, que tem propósito. Mas... É em Congonhas, eu vou? Não, pois é, Guarulhos. Puta, tá. então tem que Então já... tá. Vamos correr. Mas assim, você não acha também que às vezes é possível ter, assim como a gente conversou já de alguns cristãos que praticam heresias e tal, na política, isso não é complicado quando tem um oportunista também? Como é que faz essa ligação, o cristão, né? Na política, como é que ele deve se comportar? Bom, eu inclusive tenho uma palestra chamada O Cristão e a Política e tem rodado Brasil. Falta aí 9 estados, se eu não me engano, para poder fechar tudo. E depois eu vou postar essa palestra no meu canal, disponibilizar. Mas o que acontece? Política, durante muito tempo, os cristãos utilizaram a igreja como plataforma para ganho político. E eu acho isso uma canalice absurda. Uma coisa é o reino dos homens, uma coisa é o reino de Deus. E quase todos que chegaram lá mancharam mesmo o evangelho. Ou seja, é um pastor que pegou um escândalo de corrupção, é um pastor que traiu a esposa, é um pastor... Então, assim, a galera fica receosa. E não julgo quem julga o cristão dessa forma, não. Porque é isso que muitos cristãos têm passado pro mundo. Que pastor é picareta, que a gente só pensa em dinheiro. Quando você abre lá a televisão, você vai ter um monte de pastor pedindo dinheiro, fazendo campanha da caneta ungida, que faz você passar em concurso público. Pô, tá de sacanagem. Teve um cara que, sei lá, sangrou lá, o pastor. Sim. Ele tirou, cara, o tecido da blusa dele e tava, tipo, entregando pras pessoas, vendendo pras pessoas, ou passando as pessoas pra poder curar, sei lá o que ele fez. Mas, assim, fazem escárnio do reino. Agora, quando se joga pra dentro da política, na política não tem vácuo. Então, se você não ocupar, outra pessoa vai. Então, por exemplo, se não fosse eu, quem estaria no meu lugar? Não sei. Onde estariam esses quase 30 mil votos que eu tive? Alguma pessoa estaria. Então eu prefiro que eu, sabendo da minha índole e tudo, ocupe esse lugar do que um esquerdista, um progressista, etc. Sim. Agora, quando você pega a Bíblia, vamos lá. A Bíblia é contrária à política? Não. Quando você pega Pilatos era o quê? Ele era governador, ele era um político, governador da Judéia. E o que ele fez? Ele tentou tomar uma posição de neutralidade impossível diante de Jesus, diante de um julgamento, e acabou fazendo o quê? Condenando o inocente. Então acaba que a sua omissão perante a política pode condenar um inocente, pode fazer com que o mal prevaleça. E dentro da Bíblia você tem lá juízes, que eram os, né, digamos assim, os reis, os presidentes da época. Você tem o próprio Davi, né? Você tem José, que eram pessoas que ocuparam locais na política. Então eu vejo que, inclusive, eu tenho trabalhado para poder mudar essa percepção. Muitas pessoas querem entrar na política e é cristão e tal, e eu falo, olha, é muito complicado, porque é um ambiente realmente hostil e que te pressiona, tem muitos manjares, muitas ofertas, mas a gente tem que lembrar, por exemplo, de Daniel. Daniel foi para Babilônia, uma cultura completamente diferente, tentaram modificar inclusive os nomes deles, mudaram os nomes deles, né, para Sadraque, Mesaque e Abednego,
Ou seja, tentaram mudar a identidade deles, né? Que é o seu nome. E nisso, Daniel mudou aquela nação. E não se curvou perante o rei. Ou seja, eles seguraram a onda e não comeram os manjares do rei e conseguiram ficar fortes. Ou seja, o cristão ele deve se envolver na política, ele não precisa carregar uma Bíblia debaixo do braço, não precisa falar glória a Deus dentro do plenário. Eu nunca falei isso dentro do plenário, mas você carrega princípios, valores. Então Santo Agostinho fala, olha, pregue o evangelho. Se necessário, utilize palavras. Então é isso que eu tenho feito e eu acho que é isso que os cristãos têm que fazer. Legal, Não, legal. top. Bela Tô controlando aqui, tá? Bela Fechou. Waze. Tá, boa, perspectiva. tranquilo, suave. Bela perspectiva. É? Animal. Tá controlando aí bonitinho? pegando os- Vai dar bom? os- Você não vai nem precisar fazer o enquanto, check-in, não. né? Você já Você só trouxe uma malinha, né? tá com o check-in O pronto. Lari tá fazendo pra ele. mochilinha o da check-in. escola. Eu tava na escola. produtor, Tava na cara. escola, pô. Ele mora aqui, Tava na é tudo escola, mentira. Mas Neném. isso aí é foda. Você viu um brother meu lá da Zona Leste, que ele tava pregando aqui na Paulista, mano. Os palhaços foram pra cima dele, mano. Queriam arrebentar ele. Tô de olho nesses palhaços Ó, aí a da galera- Cidade do Jardim. Pô, É uns palhaços. Tem uns palhaços que Ele dá ficam uma pedindo história absurda. dinheiro ali em frente à Cidade Paulista ali. Cidade de São Sei, Paulo. sei. Ali na Avenida O Brasil. it isso. anticristão, Aí o que mano. aconteceu? O filho da mãe, o Alan, vou até falar o nome dele, ele tava pregando lá. Só que ele é esse cara que gosta de pregar. A Bíblia é formoso mesmo. Vai. Entendi. Escandaloso. Vai, Fala que é um Torinho. crente escandaloso. Aham. Os caras não queriam pegar ele na porrada porque eu tava espantando os clientes, mano. Que isso, cara? Aí eu fui lá, só que ele vazou. Ah, mas ó, eu acho o seguinte também. O cristão, ele tem que ter um equilíbrio, sabe? Eu não fico falando, você é homossexual, você vai pro inferno. Gente, o que atrai a pessoa, o que atrai a pessoa é o amor de Cristo. O cristianismo, ele é puro e ele é simples. Então não sou eu que tenho um papel de convencer. A Bíblia fala mesmo que é o Espírito Santo que convence. Então o nosso papel é falar. Quem convence é o Espírito Santo. Mas, pô, o cristão tem que ter um equilíbrio de quando ser mais flexível, de quando ser firme, de quando calar a boca, de quando ser mais altivo, porque senão você fica o cara chato, tá ligado? É. Qualquer hora, qualquer lugar quer ficar falando, então não dá. Sim.